Glória a Deus. Aleluia. E é motivo de festa porque nós estamos em família. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente está em família, tudo é melhor. É ou não é? Pode ser aquele primo chato, aquele primo que causa, não importa. Estando em família é mais gostoso. E eu quero começar aqui, antes de começar a ministração, eu quero mandar um beijo especial para o nosso apóstolo, para a nossa bispa. Você pode mandar um beijo para eles aí? Eles estão lá em Ohio. E a gente tem novidade, né? O pastor Felipe, meu irmãozinho, não é mais irmãozinho, vai ter bebê. E é um menino. Leonardo vem aí, que Deus abençoe vocês. Beijo, a Aliança da Paz ama vocês. Estamos todos com saudade, sim ou não? É isso aí. Eu falo, nós estamos em família. E como família é isso, gente. Família é ter liberdade para mandar beijo. Família é ter liberdade para puxar a orelha quando necessário. Isso é família. Aqui nós passamos esses dias no Brasil aí. Eles não tiveram essa oportunidade, mas a gente teve aqui um feriado prolongado. Quem pode dar um glória a Deus pelo feriado que você teve aí? Deu para descansar? Não. Quem aqui dormiu muito no feriado, levanta a mão. Eita Jesus, a cara está inchada até agora. Quem aqui comeu muito durante o feriado? Que tem aqueles que capricham. Deixou Deus usar. Quem aqui ficou em família no feriado? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Feriado é para isso, é para a gente recarregar as nossas energias, né? E você recarregou as suas energias por um motivo. Você veio aqui para finalizar esse feriado prolongado com chave de ouro, para receber uma liberação especial de Deus, para começar uma nova semana cheia da presença de Deus. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e já avisa ele: hoje você sai daqui cheio da presença do Senhor. Avisa ele, essa semana vai ser uma semana profética sobre a sua vida. Aleluia. Você crê nisso? E o meu feriado a gente passou em família. E em família a gente chegou a uma decisão que a gente ia fazer uma coisa que a gente nunca fez lá em casa. Turistar em São Paulo. Quem aqui já turistou em São Paulo? Sabe aquela que foi passear mesmo, conhecer a cidade? Eu sou de São Bernardo, querido, São Bernardo do Campo. 34 anos aqui, quase nunca vou para São Paulo. Se eu vou para São Paulo é para conhecer shopping. Shopping eu conheço. Agora conhecer a cidade eu não conhecia muito. E aí a gente decidiu, vamos levar as meninas para passear na Liberdade? Vamos. Vamos como? Vamos de metrô. Querido, se você trabalha de metrô todos os dias, sinto muito. Mas para elas foi a maior alegria. Elas se divertiram, elas acharam o máximo. Infelizmente, muita gente pensou a mesma coisa que a gente. O metrô estava cheio. Mas elas aproveitaram cada segundo. Qual é a primeira coisa que uma criança no metrô faz? Elas não queriam sentar. Queriam ficar de pé surfando no metrô. Elas aproveitaram isso. Depois elas quiseram ficar mudando de poltrona dentro do metrô. A gente teve condição na ida de fazer isso. E ficaram mudando de poltrona. Depois elas quiseram tirar foto dentro do metrô. E tiraram foto dentro do metrô. Elas aproveitaram ao máximo. Só que no meio de tudo isso, eu, como turista também, né, comecei a prestar atenção em coisas simples do metrô. Coisas que talvez você já tenha prestado atenção, mas Deus falou comigo através do metrô. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não estou ficando louco, presta atenção, segue meu raciocínio. A gente estava dentro do metrô, e o metrô, para quem não sabe, é uma única linha, não é? É um único trilho. Ele não vai se desviar e mudar de rumo, ele não vai virar a esquina quando ele quiser. Ele começa de um lado e ele vai até o ponto do outro lado, sim ou não? Ele começa e ele sabe onde ele vai chegar. Você sabia que esse é um dos maiores problemas que nós temos como seres humanos? A gente nunca sabe dizer bem para Deus onde é que eu quero chegar com aquilo que eu estou fazendo. A gente nunca sabe dizer para Deus o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo para construir algo especial na minha vida. Se hoje você tivesse que contar para essa pessoa do seu lado, para onde você está indo, você conseguiria contar? Então conta aí, vai. Vai. Olha o silêncio reinando. O máximo que acontece é a pessoa virar para o lado, dar um sorrisinho e vira para frente. Por quê? Nós não estávamos preparados para responder isso. Mas a verdade é que quando você entra no metrô, você já sabe exatamente até onde, o limite máximo que ele vai. Ele já tem um caminho definido. E esse caminho definido te dá paz para você entender assim, eu sei para onde eu estou indo. Só que muitas vezes na nossa vida, a gente não sabe para onde estamos indo.
A gente não pensa o que nós estamos fazendo. E quando eu pergunto isso para você, para onde você está indo, talvez você pense assim, amanhã eu vou trabalhar. Mas eu estou falando, o que você está fazendo da sua vida, para onde, que caminho, que sentido você está levando a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu relacionamento, para onde você está indo? Deu para entender agora o sentido de tudo isso? Só que o que acontece? Se nós não sabemos responder a primeira pergunta, que é para onde nós estamos indo, automaticamente a gente não sabe responder a segunda pergunta, que é por que eu estou indo para lá, não é? Eu tenho que saber por que eu estou indo para lá. E quando eu entrei no metrô, eu comecei a perceber exatamente isso. O metrô saiu lá do Jabaquara e a gente sabia exatamente para onde a gente ia. Até as meninas que não sabiam muito bem como funcionava o metrô, elas sabiam que a gente ia descer na Liberdade. Quando você entende isso, naturalmente, você já vai preparado para essa atitude. Você já vai preparado para conhecer o caminho que você vai seguir. Só que aí no meio do metrô, Deus falou comigo de novo no metrô, olha só. De novo. Eu estava lá parado e eu olhei para o lado e vi uma moça, feriadão, eu lá de bermuda, pronto para curtir o sol que estava, e a moça do nosso lado com um notebook no colo, um celular do lado, uma outra bolsa do outro, tudo espalhado em volta, e ela estava trabalhando. E eu lá pendurado, né, apoiado no ferro, comecei a olhar a moça, eu falei, nossa, né, ela está com tanta coisa espalhada, que quando chegar ao ponto dela, a estação dela, como que ela vai fazer para carregar tudo isso? Sinceramente, querido, eu andei de metrô uma vez na minha vida quando eu era pequeno. Eu não lembrava como isso funcionava. E aí quando foi chegando perto, apareceu aquela voz que fala com todo mundo no metrô. E o que ela fala? Próxima estação, metrô do sei o que lá, a saída à direita. E a moça estava sentada, ela simplesmente levantou, arrumou o notebook, colocou as coisas na mochila, pôs a mochila nas costas, ficou na porta, a porta abriu, ela saiu, eu falei, nossa gente, bem caipira mesmo, sabe? Nossa gente, não acredito que é assim que funciona. Eu já imaginei que ia parar, ela ia catar tudo correndo e sair correndo do trem, mas quando eu olhei aquilo, eu percebi uma coisa. É importantíssimo você saber para onde você está indo, porque no meio disso você vai ter noção exata dos pontos que você vai ter de parada, das estações que você vai ter na sua vida. E quando você está preparado para as estações que vão ter no meio do caminho, você se prepara para tomar atitude, que é o próximo passo que você vai seguir. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Próximos passos. Eu quero que você repita bem alto, próximos passos. Repete mais alto, próximos passos. A verdade que eu percebi ali, querido, é que o nosso próximo passo é o passo mais importante que nós temos. A gente pode dar muito valor ao passo que você está hoje, à posição que você está hoje, mas o próximo passo é o mais importante, porque ele vai definir se você vai mais para perto do seu objetivo ou se você vai mais para longe do seu objetivo. Ele vai definir se você vai se aproximar daquilo que é o seu alvo ou se você vai voltar atrás e largar tudo aquilo que você já começou. O próximo passo é aquilo que define na sua vida se está valendo a pena ou se não está valendo a pena. Pensa comigo, o nosso próximo passo é aquele que determina como é que eu vou levar a minha vida a sério, o que eu vou realizar de verdade, ou se eu estou no metrô simplesmente passeando. E quem está passeando pode ir até o final, voltar e voltar e voltar. Se você não tem objetivo, não importa o que você está fazendo. Agora, se você tem o objetivo, você sabe exatamente os pontos que você precisa passar, as estações que você precisa passar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Muitas vezes, se você for procurar lá no mundo, vão te falar que é importantíssimo você ter objetivo, sim ou não? Cutuca essa pessoa do seu lado, acorda ele, promete para ele um café quando terminar o culto, vai. Promete. Prometeu? Agora ele tem que dar glória a Deus até o final, senão ele não ganha o café, hein? Tem que dar glória a Deus até o final. E o que acontece? Se você sabe exatamente que você vai até o fim, você compreende aquilo como um objetivo, você coloca na sua mente que você vai ter degraus que você vai subir, que você vai passar, que você vai cumprir para poder chegar naquele objetivo. Você está nessa? Você tem objetivos reais na sua vida? Você sabe os degraus que você tem subido para chegar nesse objetivo? É sobre isso que a gente vai falar. A Bíblia tem um livro que é o livro de Juízes. Repete comigo, livro de Juízes. E o livro de Juízes é o meio da história
entre Moisés e Josué, que tiraram o povo lá do Egito e levaram para Canaã, e depois o ponto dos reis que assumiram Israel. Então, o livro de Juízes, ele fica bem no meio disso. É a passagem de bastão entre Moisés e Josué para os reis. Só que o que acontece? Esses juízes eram pessoas especiais que eram levantadas por Deus para assumirem o povo. Mas eles não tinham leis concretas. Eles assumiam o povo e normalmente eles eram bons militarmente. O que acontece? O que significa isso? Eles livravam o povo do cativeiro. Eles tiravam o povo da opressão. E quando você vê o livro de Juízes, ele totalmente fala do mesmo assunto. E qual é esse assunto? A história do que aconteceu com eles. Quando a gente estava em Israel, o nosso guia contou um resumo de Juízes e eu nunca mais esqueci o que é o livro. Acontece o seguinte: quando eles estavam com Josué, eles obedeciam a Deus, eles amavam a Deus, só que Josué morre. E quando Josué morre, eles abandonam Deus e começam a viver segundo os seus próprios deleites, segundo a lei do que eles achavam. Segundo a vontade deles, eles se perdem, e o que Deus faz? Deus permite que os povos inimigos conquistem, dominem Israel. E toda vez que os povos inimigos dominavam Israel, eles oprimiam Israel. O que é oprimir? Eles roubavam a comida do povo, eles tiravam as riquezas do lugar, eles muitas vezes levavam os animais embora, eles transformavam o povo de Israel quase em escravos. Isso acontecia, e aí o povo caía em si e entendia: poxa, mas eu tenho um Deus que é todo poderoso. Eles pediam perdão para Deus, suplicavam a Deus, e Deus levantava um desses juízes que libertava o povo de novo. Eles ficavam bem estabelecidos, caminhavam para um caminho melhor. E aí o que acontece? Eles se perdiam de novo, eram dominados por outro povo de novo. E isso é um ciclo. O livro de Juízes, ele conta essa mesma história várias vezes. E às vezes a gente olha para isso. Quando ele me contou lá em Israel, eu olhei para isso e falei: nossa, mas que povo sem vergonha, né? Um povo que ama a Deus e não ama a Deus, quer Deus e não quer Deus. Mas quando a gente para pensar, é exatamente o que nós fazemos. Por isso a gente é um povo sem vergonha. A gente ama a Deus? Ama. Só que quando a gente fala de ter um relacionamento real com Deus, o relacionamento real diz que você ama uma pessoa, você se casa com ela e você não abandona mais isso. Você caminha lado a lado com ela. Mas quando você começou esse relacionamento, como foi? Você se aproxima com a intenção de se conectar, de buscar uma conexão maior, de se entregar o teu coração e ter o coração dessa pessoa. Não é assim? Quando eu conheci a pastora Thalita, eu cheguei e falei: e aí, tudo bem? Como é que vai? Nossa, você sabia que Deus te ama e eu também? Chaveco de crente é assim, gente. É gospel. E o que acontece? Quando você começa desse jeito, naturalmente você está buscando abrir uma conexão de um relacionamento. E esse é o objetivo que Deus tem conosco. Nós queremos ter um relacionamento com Deus? Queremos. Mas nós temos que levar a sério o nosso relacionamento. Crente não tem um relacionamento simplesmente por ter, não é? Crente casa para sempre, não é assim que a gente sempre fala? E quando a gente fala com Deus, é esse o tipo de relacionamento que nós deveríamos ter. Mas Israel não levava isso a sério. E quando a gente olha a história de Juízes, você percebe que o povo era liberto por Deus e em seguida abandonavam a Deus de novo. Suplicavam, clamavam, pediam perdão, Deus livrava eles de novo, e aí em seguida eles largavam Deus de novo. E no meio de tudo isso existe um desses juízes que é quem eu quero falar com você hoje, Gideão. E a Bíblia fala de Gideão como um homem comum. Um homem... Almoçou, não almoçou? Tomou lanchinho da tarde? Quem tomou lanchinho da tarde? Então vamos lá. Ele era um homem comum. Ele não tinha nada de especial. Ele não era diferente em nada. E a Bíblia diz que ele estava lá sendo oprimido pelos midianitas fazia 7 anos. Os midianitas eram um povo inimigo e eles estavam oprimindo o povo de Deus fazia 7 anos. Nesse período, tudo que o povo de Deus plantava, na hora de colher, os midianitas iam lá e roubavam. Nesse período, tudo que eles produziam na terra era tirado deles. Os animais eram roubados. Então eles eram humilhados, saqueados e não tinham nem força para revidar. Esse era o momento que
você vê na Bíblia em Juízes 6 que surge Gideão. E Gideão, a Bíblia diz que estava lá pegando o trigo, e o que ele estava fazendo? Estava malhando o trigo escondido. O que era malhar o trigo? Era pegar o trigo e bater para soltar os grãozinhos do trigo. E era isso que ele estava fazendo, só que ele estava fazendo isso no lugar onde se amassava as uvas, ou seja, num lugar errado, num lugar diferente. Por que ele estava fazendo num lugar diferente? Porque ele estava com medo dos midianitas. E aquele período do ano não era um período de ter uvas, por isso os midianitas não iriam buscar as uvas, eles iriam procurar o trigo. Então, vamos resumir essa parte? Gideão estava escondido, fazendo algo com medo dos midianitas, e a Bíblia diz que surge um anjo, e esse anjo chega para ele e diz isso, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em algumas versões está poderoso guerreiro, em outras versões, homem corajoso. Mas quando a gente olha isso, não tem verdade nisso. Pensa comigo, ele estava com a cara para todo mundo ver? Não, ele estava escondido. Ele estava com medo dos midianitas. Ele estava fazendo algo com medo do que poderia acontecer. Como é que alguém poderia olhar para ele e falar que ele era um homem valoroso, que ele era um guerreiro poderoso? Ele estava ali fazendo escondido. Mas mesmo assim, aquele anjo traz uma mensagem de Deus, dizendo diretamente para ele: você é um homem especial, você é um guerreiro especial, você é um valente de Deus. E eu vim aqui nessa noite para te contar isso. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim: eu não sou nada, eu não tenho condição de realizar nada, eu sou dependente totalmente de Deus, pela misericórdia dele. Mas é aí que Deus gosta, querido, porque ele olha para você e ele enxerga coisas em você que você mesmo não vê. Quem aqui já passou por aquela situação de você estar mal arrumado, tá feio, e sua mãe passa assim do lado, você tá na frente do espelho se arrumando, sua mãe passa para você e fala: ai, menino lindo. Você sabe que é mentira, você sabe que não é real aquilo. Você olha para si mesmo e fala: misericórdia, minha mãe, ela tá me zoando. Não, ela tá falando do coração dela, é sério, ela sente isso por você. Pode ser que o mundo não sinta, mas ela está sentindo. Agora Deus nesse momento é exatamente a mesma coisa. Todo mundo olharia para Gideão e falaria: meu Deus, esse cara é muito medroso, esse cara é um frouxo, ele está escondido dos midianitas com medo do que pode acontecer. Mas quando Deus olha para Gideão, Deus diz para ele: você é o meu guerreiro valoroso, você é um homem especial, você foi sonhado por mim, você está no lugar certo, na hora certa. Talvez você esteja aqui hoje e fale: eu não sei nem por que eu estou aqui, mas Deus diz para você: você é a pessoa especial que eu separei, eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Você é valoroso, você é uma guerreira, você é vitoriosa em Deus. Esse é o ponto. Aleluia. E quando você entende isso, você percebe que Deus, ele enxerga muito mais do que nós vemos em nós mesmos. E a gente continua, no versículo 14, diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Peraí, gente, vamos falar aqui sério. Que força é essa que Gideão tinha? Ele estava escondido, ele era um homem comum, não era? Não tinha nada, não era guerreiro, não era soldado, não era nada. Ele estava com medo dos midianitas, talvez mais do que os outros, e Deus manda uma mensagem dizendo: vai nessa tua força. Ele mesmo olhou para ele naquele momento e com certeza falou: meu Jesus amado, como é que Deus pode confiar em mim? Como que Deus pode acreditar que eu vá fazer alguma coisa se eu não tenho força para nada? E muitas vezes a gente para nessa questão, porque a gente quer olhar para nós e enxergar alguma habilitação. A gente quer olhar nas nossas mãos e falar: eu sei fazer alguma coisa especial, eu me viro sozinho, eu sou capaz. Mas Deus manda te dizer que não é a sua capacidade, mas é a capacidade dele. Quando você olha que vai nessa tua força, naturalmente você entende que Deus estava falando: vai
Segue naquilo que eu já coloquei dentro de você. Talvez você não dê valor nenhum para aquilo que existe dentro de você, mas Deus já colocou todo o potencial necessário e dentro de você, está dentro do teu coração. Aquilo que você precisa para ser uma bomba na presença de Deus, já foi colocada dentro de você. E por quê? Porque Deus te ama e Deus construiu você da forma certa, Ele não errou. Quando a gente entende isso, a gente percebe o porquê que Deus é Jeová Jirê. Esse é o ponto. A gente fala como Deus sendo o Deus da provisão. E naturalmente a gente associa que Deus é o Deus da provisão financeira. Mas não é isso. Deus é o Deus da provisão de tudo aquilo que é necessário nas nossas vidas. Gideão, ele precisava ter ousadia, ele precisava ter determinação, ele precisava ser especial, mas ele precisava, antes de tudo, entrar no metrô e entender que o caminho final, o ponto final que Deus tinha estabelecido para ele, era nesse sentido. E aí é que está o problema. Muitas vezes a gente para na porta e não entra. A gente não se lança na presença de Deus. A gente não dá o próximo passo. E se você não der o próximo passo, naturalmente Deus não vai poder dar por você. Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te escolheu, mas o próximo passo é teu e não dele. Deu para entender? A gente vai falar agora sobre como que eu vou definir esses meus passos. E vão ser 3 pontos que eu quero que você entenda, marque isso no seu coração. Primeiro ponto, seja aprovado no nível anterior. Muitas vezes a gente quer dar o próximo passo, a gente quer seguir adiante, mas a gente esquece que nós precisamos ser aprovados no nível anterior para seguir adiante. Cutuca a pessoa do seu lado e diga aí, se você não é aprovado no nível anterior, você não passa para o próximo. E a gente pode pensar isso de uma forma bem simples. Escola. Não saiu um glória a Deus agora. Não saiu não. E quando você fala de escola, você passa de ano quando você adquiriu os fundamentos necessários no ano anterior, sim ou não? Se você não adquiriu o necessário, a sua professora pode te amar, a sua diretora pode te amar, mas ela vai falar, fica mais um ano comigo aqui, querido. Não é? Por quê? Você precisa ter a base para poder seguir adiante. E o nosso problema é que muitas vezes a gente não quer olhar dessa forma. A gente imagina que simplesmente por estar dentro da escola, vamos colocar assim, eu já estou pronto para ir passando de ano. Só que você precisa ser aprovado para dar o próximo passo, senão vai faltar informação no próximo, querido. E com Deus funciona exatamente dessa forma. É óbvio que eu preciso ter um conhecimento pré-estabelecido dos fundamentos que vou ter que carregar para o próximo nível. E a questão aqui não é perfeição. Deus não quer que você seja perfeito para passar de ano, mas Deus quer que você seja aprovado. Tem gente que passa com 10, mas tem gente que passa com 6,5, arredondando para 7, não tem? Tem aqueles que pedem misericórdia de Deus e no arredondamento, na máquina passou. Acontece. Só que qual é a questão? Não importa o nível, se tem que ser perfeito ou se não, o importante é você passar de fase, querido. O importante é você passar de nível. E isso tem a ver com um ponto muito importante. Você não querer se comparar com os outros. Aqui Gideão era um dos juízes. Mas se ele tentasse se comparar, por exemplo, com Sansão, ele poderia ter esse nível de comparação? Ele era forte como Sansão? Não. Ele era inteligente como o juiz fulano de tal? Não. Ele era ousado como Débora? Não. Mas ele era preparado do jeito que Deus esperava dele. Deus tinha colocado nele tudo o que era o necessário. E o que ele precisava entender é que ir nessa tua força que Deus falou, era colocar para fora aquilo que existia dentro dele. Era acreditar que Deus não quer que você seja como os outros, mas que você tem que ser aquilo que Deus estabeleceu para que você seja. E esse é o nosso maior problema. A gente olha para nós mesmos e eu penso, poxa, mas eu não prego como o apóstolo. Eu não canto como o pastor Fábio, então naturalmente eu não posso ser usado dessa forma. Não é isso, querido. Deus colocou dons específicos em você. Se você fala certo, fala errado, não importa. Se Deus te capacitou para isso, vá e faça. Tem pessoas que cantam bem? Tem. Mas tem pessoas que discipulam muito bem. Tem pessoas que amam os outros, vão até a rua para dar o melhor ali, para quem precisa de ajuda. Você tem aquilo que é necessário para que você realize. E é sobre isso que a gente precisa entender no nosso caminhar.
Deus escolheu você não para ser como o outro, mas Deus te escolheu para passar de nível. E para passar de nível, você precisa perceber qual é o seu dom natural, o que você tem de bom para realizar. Você tem que entender que Deus, Ele é provedor, e Ele colocou dentro de você tudo aquilo que é necessário. Sendo a forma que você for, Deus colocou dentro de você tudo aquilo que você precisa ter para realizar e para ser um servo de Deus na terra. A questão aqui não é simplesmente ver como Deus é bom, mas é entender como Ele é suficiente na minha vida. Eu não preciso de coisas a mais. Se Deus já me deu, já é o suficiente do que eu preciso para realizar. O detalhe aqui é que eu preciso entender e usar essa situação, usar aquilo que eu tenho. Não adianta eu ter um dom natural e querer colocar outro para fora, vai ficar faltando uma parte no meio disso. A questão é que quando a gente chega nesse ponto, muita gente erra querendo voltar atrás. Eu não sei se já aconteceu com você, mas existem fases na nossa vida que você olha para o ponto onde você está e você fala: Deus, falta muito para chegar lá na frente, mas falta muito para eu retornar tudo aquilo que eu andei. E aí você fica perdido sem saber o que fazer. Hoje, você precisa entender o sentido de tudo isso. Você precisa entender que para frente é o caminho que Deus tem para você. Voltar para trás é abandonar tudo aquilo que Deus já construiu na tua vida. Se você volta atrás, você está largando aquilo que você construiu, aquilo que você recebeu, e está deixando de dar valor àquilo que Deus colocou na tua mão. Eu tenho um exemplo muito simples, que eu lembrei disso no meio quando eu estava anotando aqui. Mas no final do ano, o que uma criança que passa de ano faz no final de ano? Ela fica feliz, não fica? Eu ficava super alegre porque eu larguei o ano para trás e estava de férias. Só que a minha filha, ela terminou o 3º ano e nos últimos dias de aula ela estava muito em parafuso. Ela chegava chateada da escola, chorava e eu não entendia nada. A primeira vez que eu vi ela chorando, eu falei: bom, é menina, ela é mais sentimental, não sei o que está pegando, vai ficar com saudade da escola. E aí eu perguntei para ela, ela falou: pai, me falaram que no 4º ano eu vou ter que ler muito mais livros, eu vou ter que estudar muito mais, eu vou ter mais lição de casa. E ela ficou apavorada com o que viria pela frente. Sabe o que ela chegou a falar para mim? Ela falou: eu preferia não ter passado de ano. E a gente olha essa situação e dá risada porque é uma coisa tão simples. Mas na cabeça dela se montou um muro na frente dela, pensando em como seriam os próximos passos. Só que nós fazemos as mesmas coisas. Às vezes a gente dá de cara com um muro e ao invés de pensar que Deus tem vitória para a gente, que Deus tem novidade de vida para nós, a gente pensa: por que é que eu larguei aquilo que já estava na minha mão? Hoje, se você perguntar para ela: o que você gosta mais, do 3º ano ou do 4º ano? Ela vai falar: do 4º ano. Por quê? Para ela agora ela entendeu que não foi cobrado nada além disso. Toda vez que a gente entra numa caminhada com Deus, a gente pode se preocupar em como vai ser essa caminhada, o que vai ser cobrado de mim, mas Deus não vai te cobrar nada além do que Ele já colocou sobre você. Quando eu falei isso para ela, quando eu comecei a conversar com ela sobre isso, eu falei: filha, fica tranquila, antes de fazer a prova, você vai aprender a matéria, depois você vai fazer a prova. Ninguém vai dar uma prova de vestibular para uma criança do 4º ano. Ninguém. E da mesma forma, Deus não vai te cobrar a tomar uma atitude, a agir de uma determinada forma, a realizar algo, se você não está preparado para isso. Sabe aquele peso que a gente fala: nossa, mas eu vou ser cobrado como? Não, querido, não é cobrado de forma nenhuma. Quando a gente descobriu que íamos ter a primeira filha, eu fiquei desesperado por dentro. Por fora eu fiquei muito feliz, lógico. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, eu tenho 24 anos. Como é que eu vou ensinar uma criança a crescer? Como é que eu vou ensinar uma criança o que Deus é? Como é que eu vou ensinar ela a ser uma pessoa do bem? Entendeu? Pensamento simples, mas que naquele momento começaram a pesar no meu coração, no sentido de pensar assim: poxa, será que era o momento certo? E hoje eu digo para você que foram os passos mais importantes e melhores da minha vida. Por quê? Porque eu dei o passo e eu fui capacitado por Deus no meio do processo. Eu posso dizer que eu sou o melhor pai do mundo? Não, mas eu posso dizer que eu sou o melhor pai que a Manuela e a Olivia precisam. É isso. Quando você
compreende dessa forma, você percebe que os nossos próximos passos não têm a ver com nossa capacidade, tem a ver com aquilo que Deus colocou sobre nós. Então olha para a pessoa do seu lado e diga: vai nessa tua força. Deus falou isso para Gideão e falou o início da história, falou: eu te escolhi, eu te dei já a força, vai nessa tua força. Mas ele colocou um primeiro propósito para Gideão: você vai ter que ir lá. Ele morava numa região onde tinham muitos ídolos, e Deus fala para Gideão: vai lá e derruba todos os ídolos. Querido, se fosse para derrubar os ídolos dele mesmo, era uma coisa, mas ele tinha que derrubar os ídolos da cidade inteira. Deu medo nele? Lógico que deu. Ele foi de madrugada para ninguém ver, na pontinha do pé, mas ele fez. E sabe por que ele fez? Porque ele acreditou no propósito de Deus, e por isso ele foi aprovado. Ele quase morreu, a cidade queria pegar ele de pau, todo mundo ficou atrás dele, mas Deus era o Deus provedor, e Deus proveu sobre a vida dele uma liberação especial. Ele foi livre daquela situação e foi aprovado por Deus para dar os próximos passos. Às vezes Deus vai colocar provas, situações na nossa vida para que a gente tome decisões, que a gente vai falar assim: mas como é que eu vou fazer isso? Querido, tudo que você precisa já está dentro de você, tudo que você necessita já foi colocado dentro de você. O que precisa acontecer é você ter determinação, fé em Deus e ousadia para dar os próximos passos. E aí a gente segue para o segundo ponto aqui: não pule etapas. Repete para a pessoa do seu lado: não pule etapas. Fala para outro lado aí também. Na nossa caminhada, no dia a dia, muitas vezes a nossa vontade é pular etapas. A gente está lá na primeira série e eu já penso: quando é que eu vou terminar de estudar? Quando que eu posso parar de estudar? Outro dia a minha filha estava falando: pai, quando que eu vou poder dirigir? Eu falei: filha, falta muito. Não, mas quando que você vai me deixar aprender a dirigir? Filha, não vamos conversar sobre isso agora. Você vai ficar muito ansiosa por anos. Mas ela está lá no começo da história, ela está aprendendo agora como é sentar no banco da frente, porque não fez nem 10 anos ainda, mas ela já quer sentar no banco do motorista e dominar aquela situação. Ela já quer pular etapas na vida dela para poder viver algo especial. E assim é na nossa vida. A gente naturalmente quer pular etapas da nossa vida, a gente quer pular situações pensando que são as melhores fases. E o nosso erro está aí. O ser humano, ele tem por natureza não aprender com as muralhas que ele enfrenta diariamente. E isso é o que Deus tem para nós. Todas as etapas que você passa, todas as dificuldades que você passa, são aquelas que constroem quem você é. São aquelas que determinam quem é que você é realmente na terra. Pensa comigo, se você tirasse da sua vida, excluísse todas as coisas ruins, tirasse o luto, tirasse a angústia, tirasse depressão, tirasse toda a dor que você sofreu na vida, quem é que você seria hoje? Uma pessoa completamente diferente. Isso é ruim? Não. Isso converteu você em quem você é hoje. Isso te aproximou de Deus. Isso fez com que você caminhasse mais próximo daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Por isso você está aqui. Só que o nosso erro é que nós queremos olhar simplesmente para a parte boa da vida. Eu não sei se você já assistiu, mas tem um filme que chama Clique, é um filme antigo já. Alguém já assistiu? E nesse filme, fala o que? É um cara que ele descobre um controle remoto, é bem bizarra a história, mas no controle remoto ele tem o controle de pular as fases, as etapas ruins do dia dele. E ele começa a entender isso, e ele pensa assim: poxa, eu vou cortar tudo que é ruim, tudo que não vale a pena, tudo que é desgastante, e eu vou só para a parte boa. E no começo parece que está ótimo, e no final dá tudo errado. Por quê? Porque ele percebe que ele pulando as partes ruins e passando só pelas boas, ele vai perdendo coisas da vida dele. Ele não se forma da forma que ele deveria ser. Ele não é aquilo que ele deveria ser no final da história. E assim é nas nossas vidas. A gente olha para essas situações, e se a gente pulasse todas essas situações, nós não seríamos aquilo que Deus espera de nós. Deus, quando nos criou, Ele projetou para que você fosse exatamente dessa forma. E para que isso aconteça, Ele colocou barreiras, Ele colocou muralhas na tua vida para que você rodeasse elas, vencesse e passasse para a próxima luta. Rodeasse ela e vencesse e passasse para a próxima luta. Só que a gente olha isso e pensa assim: poxa, Deus me ama menos, não é assim?
me ama menos, é muita dificuldade, é muita barreira. Deus quer que você seja vitorioso, forte, honrado. Por isso Ele colocou dificuldade no nosso caminho. Só que quando a gente olha para isso, a gente pensa simplesmente em pular etapas. E quando pula etapa, a gente pode pensar, pode associar a um elevador, por exemplo. Eu estou num nível e eu quero subir para o 15º andar de um prédio. Eu entro no elevador, aperto o botãozinho, espero e subo. Isso não tem dor nenhuma, não tem sacrifício nenhum, e eu chego no meu objetivo rápido. Se você precisa levar uma cama, por exemplo, você pega a cama, coloca dentro do elevador, aperta o botãozinho, a porta fecha, fica aquela musiquinha, né? Você lá e tal. Chegou, abriu a porta, você tira a cama para fora, pronto. Sem dor, sem suor, sem sacrifício. Agora vai fazer isso subindo degrau. Como que é? Sofrido. É doído. Por quê? Porque exige muito mais de você. Só que eu preciso contar para você que na nossa vida com Deus não existe elevador. Deus quer que você suba degrau a degrau. Por quê? Porque às vezes a gente quer facilitar a história toda, subindo no elevador, acelerando o processo e achando que vai dar tudo certo. Mas Deus quer te ensinar em cada etapa, em cada degrau, em cada fase. É mais sofrido? É mais angustiante? Você vai suar muito mais? Vai. Mas Deus vai te ensinar etapa por etapa. Ele não quer te ensinar simplesmente no final da história, mas em todo o processo você vai aprender, você vai se desenvolver e você vai fluir na presença de Deus. Quem mora em prédio e já precisou subir de degrau, chora, não chora na hora de subir? Chora. A gente mudou para Boston, né, na época, e a gente foi ver o apartamento a primeira vez, a moça falou, esse é o prédio, era um prédio baixinho e tal, só que o apartamento de vocês é no 3º andar. Eu falei, 3º andar? A gente está acostumado a subir degrau. E a gente foi, olhou o apartamento, achou legal, assinou o contrato. Só que depois que assinou o contrato, eu olhei para dentro do apartamento e percebi uma coisa. Ele estava vazio. E aí, com a minha cabeça de brasileiro, o que eu pensei? Tudo bem, a gente vai até a loja, compra a coisa lá que for necessária e eles entregam dentro da nossa casa. Só que eu aprendi uma coisa, nos Estados Unidos não funciona assim. Eles chegam na porta do seu prédio, largam um pacote lá e vão embora. E você que suba, você que monte, você que faça. A primeira coisa que chegou, eu vou ser sincero, era uma panela. E eu olhei a panela e falei, uma panela, catei a panela, subi. A segunda coisa foi uma televisão. Já deu um pouquinho mais de sofrimento. Depois chegou um bendito de um sofá-cama. Olha, o diabo agiu ali. O diabo agiu. Era um sofá-cama que devia pesar pelo menos umas 3 toneladas. Eu nunca vi um negócio tão pesado daquele jeito. Era uma caixa grande. Graças a Deus o apóstolo estava lá comigo. E aí a gente, como engenheiros formados, né? A gente começa assim, não, é fácil, vamos pegar cada um de um lado e vamos subir. Agarrou cada um de um lado e não conseguia nem tirar do chão. Aí um olhou para o outro e falou, então, a gente não tem outros amigos, outras pessoas aqui, né? O pessoal da igreja não vai vir aqui para ajudar a gente a carregar. Então vamos pensar como a gente vai subir. Já sei, vamos arrastando e subindo degrau a degrau. E a gente começou aquele sacrifício, empurrando para cima, né? Subindo a escada, empurrando a caixa. E no meio do degrau, aquela caixa resolveu que ela queria voltar para o térreo. Resolveu. E ela voltou, ela se determinou e voltou. E a gente deixou ela voltar. Depois que voltou a primeira vez, a gente já estava suado, escorrendo. E um olhou para o outro e falou, e agora? Vamos tentar de novo. E aí foi aquele negócio, rodava para um lado, rodava para o outro, empurrava. E aí um fazia gangorra embaixo. A gente levou mais de 1 hora para subir 3 degraus. 3 lances, né, de escada. Esses 3 andares foram tão sofridos, mas tão sofridos, que quando a gente chegou lá em cima, a gente gastou caixas e caixas de Dorflex para repouso depois. E a caixa ficou lá fechada. E aí a gente falou, vamos abrir agora para ver como que é. Abriu, montava assim o negócio. Depois que montou, eu olhava para ele com outros olhos, gente. Toda vez que eu passava pelo quarto e via aquele sofá-cama, eu sentava nele, fazia carinho nele, falava, você é lindo, eu te amo. Obrigado, Jesus, por esse sofá-cama. Por quê? Você começa a valorizar muito mais aquilo que você se esforça para conquistar. É ou não é? Isso é real. Se fosse um prédio aqui no Brasil, onde eu tivesse colocado no elevador, tivesse simplesmente tirado do elevador, colocado para casa, eu talvez nem olhasse mais para aquele sofá-cama. Mas por todo o esforço que eu tive,
todos os dias eu passava e valorizava ele. Valorizava. Então, muitas vezes a gente quer pular etapas e a gente esquece exatamente desse ponto. Cada degrau que você sobe, você vai dar um valor muito maior do que Deus tem para você. Talvez hoje você fale assim: eu não tenho tudo aquilo que eu sonho na minha vida, eu ainda não cheguei lá, mas tudo aquilo que você alcançou, tudo aquilo que você realizou, você olha e agradece a Deus. Por quê? Porque valeu cada esforço, valeu cada degrau que você subiu, e é disso que nós estamos vendo aqui na vida de Gideão. Gideão entendeu que existiam etapas que ele precisava passar, existiam etapas que ele precisava viver. Só que aí, olha só, Juízes 6:34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesritas se ajuntaram após eles. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e Zebulon e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. Então aqui você percebe que ele já não era mais aquele cara medroso. Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, pegou a buzina, tocou a buzina o mais alto que ele conseguia, e todo o povo se moveu e veio até ele. A Bíblia diz que 32.000 soldados vieram até Gideão e falaram: nós estamos contigo. Estava show, estava lindo. Ele ia para uma guerra com 32.000 soldados, olhando fisicamente, ia ser uma guerra praticamente compatível. Ele olhou para aquilo e falou: Deus é bom na minha vida. Só que Deus olhou para ele e falou: ainda não, calma. E aí o que acontece? Deus passa etapa por etapa com ele. Se ele simplesmente pegasse os 32.000 soldados e fosse para a guerra, era o mesmo que ele entrar num elevador e acelerar o processo. Quem é que ia ficar com a glória disso? Ele. Quem é que ia ser exaltado ali naquele povo? Ele, porque ele foi o general daquilo. Mas quando ele olhou para aquilo, Deus fala para ele: existem etapas ainda no caminho. A primeira etapa, Deus falou assim: tira todos os que têm medo. Provavelmente Gideão olhou e falou: meu, são soldados, são homens de guerra, eu vou chegar e vou falar quem tem medo? Tá bom, quem tem medo pode ir para casa. De 32.000, 10.000 foram embora. Ele olhou e falou: meu Deus, primeira etapa já foi pesada. Só que aí ele olhou e falou: tem 22.000 ainda, tá bom, legal, vamos para a guerra. E aí Deus falou: não, ainda tem mais uma etapa, leva eles para tomar água no ribeiro. E aí ele levou, e aí Deus fala para ele: aqueles que tomarem água assim para um lado, aqueles que tomarem água desse jeito para o outro lado, e você vai ficar com os que tomarem água assim, assim, assim. E esse povo eram 300 homens só. De 32.000, ele ficou com 300 na mão. Foram etapas que ele precisou passar, foram degraus que ele precisou subir em confiança em Deus. Talvez ele olhasse para aquilo e falasse: Deus, por que é que eu preciso passar por essas etapas? Mas Deus, como metrô, vamos colocar assim, como metrô, ele sabia exatamente qual era o ponto final. E ele não queria acelerar o processo para Gideão. Ele queria levar Gideão a ser o mais perfeito, o mais realista, o mais certo naquilo que ele tinha projetado. Por isso não adiantava simplesmente pegar todo mundo, correr para a guerra e vencer a guerra. Deus queria preparar Gideão para ser um grande homem na terra. E quando você percebe isso, você entende que subir degrau a degrau faz com que você valorize não só o resultado, mas todo o caminho até lá. Se você pensar de verdade, não só na Bíblia, mas na sua vida, toda vez que a gente tenta acelerar um resultado, ele dá errado. Já percebeu isso? Você fala: não, eu vou acelerar, eu vou deixar o fogo um pouco mais alto para o bolo assar mais rápido. O que acontece? Eu vou acelerar um pouco aqui no carro, vou furar farol aqui para chegar logo. O que acontece? Multa. Não tem jeito. Se você quiser acelerar no meio dos seus pontos aí que precisavam ter os degraus, as paradas, você vai ter problema. Sara fez isso. Sara quis ajudar Deus, botou no elevador ali a bênção dela com Abraão, que era ter um filho, colocou a situação de ter uma empregada, colocou a empregada para ter o filho com Abraão, e o que ela colheu? Só problema. Toda vez que a gente quiser antecipar situações, quando a gente quiser acelerar situações, a gente vai colher resultados ruins. E aí a gente chega no terceiro ponto: dê o próximo passo. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: dê o próximo passo. Com todo esse ânimo, certeza que ele foi embora. Ele não vai dar o próximo passo, ele vai falar: meu Deus do céu. Fala de verdade para essa pessoa: dê o próximo passo.
Quando a gente percebe isso, a gente percebe uma coisa importante. A nossa geração, ela tem um problema muito grave, porque a gente conhece a Deus, a gente ama a Deus. Quem aqui ama a Deus? A gente segue a Deus, mas a gente é mal acostumado. A gente acaba acostumando que Deus faz tudo por nós. E a gente ora a Deus, ora. A gente busca para saber se é para fazer, busca, mas a gente não se movimenta. A gente espera que Deus faça tudo aquilo que Ele tem que fazer por nós e a gente não faça nada. Mas Deus, eu estou orando, querido. É hora de orar, mas é hora de agir. Se você não der o próximo passo, você não está apto a realizar e a viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente fala disso com a bispa, por exemplo, ela tem uma frase que ela fala para todo mundo: Deus prepara a cena. Mas em momento nenhum ela fala que Deus realiza o que precisa realizar. Deus monta a situação para que você entre lá e faça o que tem que ser feito. Então dar o próximo passo não é uma coisa que depende de Deus, é uma coisa que depende de mim. Eu preciso entender que eu passei de fase, eu preciso entender que eu não pulei etapas, e eu preciso entender que o próximo passo requer que eu saia da minha zona de conforto e tome uma posição nisso. Se eu não entender isso, naturalmente, eu vou depender de Deus, eu vou clamar a Deus, mas eu não vou viver resultado nenhum. Eu não estou aqui falando simplesmente de, olha, é hora de viver o próximo passo, de subir de nível, uma pregação de autoajuda. Não é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Hoje eu estou trazendo para você a condição de você avaliar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é arrancar o mimimi da nossa vida. Sendo bem sincero, eu sou cristão desde os meus 6 anos. Eu vivi na igreja. Eu cresci com o pensamento de realmente eu busco a Deus, eu amo a Deus, eu oro a Deus, mas na minha vida eu errei muitas vezes nesse sentido, de esperar que Deus faça tudo e eu não faço nada. Deus já tinha montado a situação, Deus já tinha preparado a situação, mas eu aguardava que Ele fizesse por mim, e não é assim que funciona. Deus, Ele espera que você saia da lamentação, saia da reclamação e que você haja de verdade, que você tenha disposição. Eu anotei aqui uma frase: tenho que ter disposição para sonhar, mas coragem para realizar. Se você puder, anota essa frase para não esquecer. Eu tenho que ter disposição para sonhar, mas coragem para realizar. O que isso significa? Existem pessoas que no meio de um processo com Deus, no meio da sua vida aí, acabam tendo muitas cicatrizes, muitas feridas, na verdade, não é nem cicatriz, porque ela continua aberta. E aí a pessoa se frustrou, a pessoa se cansou, e toda vez que ela pensa em sonhar, ela olha para trás e fala: eu não sou capaz de sonhar, porque deu errado lá atrás. A pessoa se apega às coisas ruins que aconteceram, a pessoa se apega às experiências ruins que ela passou e naturalmente ela abre mão de sonhar porque ela não acredita que é capaz de dar os próximos passos. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou para sermos completos, e ser completo é entender que Deus nos capacita a sonhar, Deus nos capacita e nos habilita a andar, a caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, e isso não é um sinal simplesmente para alguns, mas isso é para todos que servem a Deus, todos que amam a Deus. Então, se você entende isso, você percebe que muita coisa ruim pode ter acontecido, mas essa noite é a noite de você jogar para fora aquilo que não presta mais, aquilo que te traz dor, fechar as feridas abertas e seguir para frente, avançando, vivendo o melhor do Senhor. Esse é o teu tempo de sonhar, querido. Aleluia! Quando você entende o que é sonhar, você percebe que sonhar não é simplesmente ficar parado, estagnado, mas você precisa, antes de simplesmente colocar um objetivo na sua mente, você tem que ter disposição para sonhar, ou seja, você tem que desejar sonhar. Como que se deseja sonhar? Colocando no papel, escrevendo diante de Deus, tendo um bloquinho de anotação, tendo um mural de oração. Isso é disposição para sonhar. Talvez hoje, na sua realidade, você fale assim: eu não sei como chegar lá. Mas Deus não está te perguntando isso. Ele não está te perguntando isso. Ele quer que você sonhe. E no meio desse processo, os degraus vão ser colocados para que você vá subindo, para que você vá realizando, para que você vá sendo preparado para alcançar o lugar que você sonhou. Isso depende de Deus? Não, depende de você. Depende de cada um de nós. A disposição para sonhar tem a ver com entender que quem não sonha é uma pessoa incompleta. Por quê?
Porque se você não sonha, você naturalmente não tem objetivo, você naturalmente não tem força para levantar, você não sabe nem por que você levanta todos os dias de manhã. Por quê? Você não tem sonhos. E isso, eu não estou falando de sonhos materiais, eu estou falando de realização. E realização pode ser se sentir feliz de qualquer forma que seja. Se você não tem sonhos que te levantem todos os dias, naturalmente, você é uma pessoa incompleta em Deus. Você não vive tudo que Deus tem para você. E tudo que eu estou pregando aqui, talvez você esteja falando, isso não é para mim. Essa palavra não é para mim. Só que eu tenho que dizer para você que Deus, Ele criou cada um de nós perfeitos. Ele colocou cada detalhe necessário. Por quê? Porque nós somos pessoas completas. Deus é um Deus de pessoas completas. E talvez se até hoje você não conseguiu sonhar, essa noite muda tudo. Porque se há disposição dentro de você para sonhar, Deus te dá capacitação para caminhar. Essa noite é a noite de tomar a decisão de mudar a sua vida. O ponto aqui é muito simples. Aleluia. Ele te fez para sonhar. Coisas ruins podem ter acontecido, mas essas feridas precisam ser fechadas. Não importa o que foi, não importa o que aconteceu. Não é hora de você ficar falando, mas foi o fulano que fez isso comigo. Não é isso não, querido. Deixa cicatrizar essa ferida no seu coração. Isso vai te dar liberdade para sonhar. E quando você tem disposição para sonhar, você tem a coragem para realizar. Por quê? Porque não basta você sonhar, você tem que se determinar a realizar. Sabe aquilo que eu falei de estar na beirada do metrô? Quando você chega ali, está vendo o metrô parando, você se determina a entrar ou não. E ali muitas vezes a gente percebe que na nossa vida a gente tem oportunidades assim. A situação para na sua frente, a porta se abre e você fica assim, será que é bom eu entrar agora mesmo? Eu acho que eu vou esperar a próxima. Não é melhor eu esperar o próximo trem? Daqui a 10 minutos vai passar outro trem. Querido, para de alongar o que você precisa fazer. Toma decisão e age. Tenha coragem para realizar. Tenha coragem para dar o próximo passo. Porque quando você entrar nesse metrô aí de Deus, você vai entender que o caminho está pronto. Cada etapa que você vai passar vai construir mais e mais na sua vida. E esse próximo passo vai liberar sobre você o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Eu não estou falando aqui simplesmente do ambiente espiritual, mas todas as áreas precisam disso. Eu preciso sonhar onde eu quero chegar, e eu preciso me determinar e ter coragem para realizar. Se eu quero crescer na minha empresa, eu posso sonhar em crescer, mas eu tenho que agir. Se eu quero montar o meu negócio, eu posso sonhar, mas eu preciso agir. Se eu quero ter uma família abençoada, eu posso sonhar, mas eu preciso colocar Deus como centro da minha casa. Não basta simplesmente falar, não basta achar que Deus vai fazer tudo. É hora de você dar o próximo passo. E Romanos 8,15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, pelo qual pelo qual eu não sei se são várias pessoas ou se é uma pessoa só, mas Deus me mostra claramente tudo isso sendo falado, e você pensando assim, Deus, eu te amo, mas eu nunca senti o Senhor cuidando de mim dessa forma. Eu nunca tive o Senhor como um pai dessa forma que está sendo falado. Eu nunca acreditei que o Senhor me amou dessa forma. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas hoje Deus cicatriza essa ferida aberta. Hoje Deus muda esse sentimento, e a partir de hoje você vai ter Deus como Pai, Abba Pai, aquele que está sobre você, que ama você, que abraça você.